Você tem ideia das experiências incríveis que pode ter perdido só por conta dos seus medos? Talvez um romance com aquela pessoa interessante que você vivia esbarrando pelo caminho. Quem sabe não tenha conseguido aquela promoção no seu trabalho só porque ficou sem graça de erguer a mão e dar uma ideia que poderia resolver algum grande problema. Ou, por medo da rejeição, você nunca mostrou o seu trabalho, um livro, uma música, um desenho, e o grande sonho de se tornar um artista nunca aconteceu. A sua vida está passando e o que governa o seu dia a dia são os seus medos. Olá, meu nome é Fernando e hoje eu vou te contar um segredo sobre os seus medos que vai te deixar com tanta raiva, mas tanta raiva que você vai querer que eles sumam da sua vida. Imagine-se nos tempos dos homens das cavernas. Não haviam cidades, nem armas potentes e muito menos supermercados, onde você pudesse ir tranquilamente comprar itens de necessidades básicas. Naqueles dias você precisava ter peito para sair e procurar por alguma coisa para comer. Em um piscar de olhos, você poderia se tornar um moço de uma fera selvagem, sem a menor chance de se defender. Desde essa época, nossas mentes têm uma única e principal função: nos proteger. O grande problema é que ela nos protege demais, principalmente de coisas que não são tão perigosas e muito menos fatais. Por exemplo, se você tem medo de barata, provavelmente na sua infância, quando aparecia uma, alguém fazia um escândalo de medo, ou dizia que a barata iria te morder para que você a obedecesse. Isso ficou registrado em sua mente subconsciente. E ela não quer saber se é possível ou não uma barata te morder, já que muito provavelmente a pessoa que te colocava medo era uma autoridade em sua vida. Seu pai, sua mãe, seus avós ou algo assim. Se você já ficou de frente com uma barata, duas coisas podem ter acontecido. Ou ela correu muito rápido para fugir de você, ou você a matou com uma só pisada. Aí você deve estar se perguntando: a minha mente é burra demais? Não necessariamente. Ela apenas está programada para te proteger, de acordo com o que ela aprendeu na sua infância. Isso sem julgar se o acontecimento era bom ou ruim, perigoso ou não. Mas por que o nosso cérebro apronta isso com a gente? Até os 7 anos de idade, nosso cérebro é como uma esponja que absorve, aprende e é programada por tudo que acontece ao nosso redor, sem descartar nada. Depois dos 7 anos, ela começa a se fechar e até os 12 anos fica um pouco mais seletiva ao que entra ou não entra em sua programação. O grande problema é a dificuldade em mudar essa programação depois dos 12 anos. A sua dificuldade em guardar dinheiro, se relacionar, falar em público e até em matar baratas se deve a esse programa em nossa mente que só quer nos proteger. Só que isso não significa que você precisa ser escravo dos seus medos a vida toda. Existem algumas maneiras de mudar esse programa e eu vou ensinar isso agora para você. Se você estiver gostando desse conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like e se é a sua primeira vez aqui no canal, se inscreva, pois toda semana eu vou trazer um assunto novo sobre a mentalidade, interpretação da Bíblia e como tudo isso pode mudar a sua vida. De acordo com o Dr. Bruce Lipton, existem 2 momentos em nosso dia a dia que a nossa mente volta a ser como quando tínhamos 7 anos. Ela fica totalmente maleável e reprogramável. Claro que isso exige tempo, consistência e um elemento especial que vou contar no final, para que você possa entender como aplicá-lo da melhor forma. Se você é cristão, pode estar pensando assim: isso não é coisa de Deus não, sai fora. Tudo bem, eu também achava isso, até que comecei a ir mais fundo na Bíblia.
e encontrei relatos de programação neurolinguística em alguns versículos. Você pode conferir os capítulos de Cânticos de Salomão, capítulo 3, versículo 1 ao 5, ou Cantares, como estiver em sua Bíblia. E no livro de Jó, 33, do 15 ao 19. Ou você acha que Deus não entende como funciona a sua mente? E como ele entende, você acha que ele não te ajudaria a ter uma mentalidade mais forte? Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, está escrito que nós temos a mente de Cristo. Entende quem você é agora? Você é o responsável pelo que entra em sua mente. Por isso, assuma o controle de tudo que você pensa, começando com o combate aos seus medos. Vamos dizer que você tenha medo de falar em público. Esse é um medo que eu estou aprendendo a controlar. Como eu quis ensinar para as pessoas todas essas doideiras que eu tenho ensinado aqui no canal, eu precisaria enfrentar o meu medo de falar em público. E o que eu fiz foi simples. Inundei a minha mente com pensamentos de confiança e firmeza para falar diante de um grupo de pessoas. Essa é a primeira parte do processo. Você precisa tirar da sua mente todo pensamento contrário do que quer fazer. Não adianta você falar, eu não tenho medo de falar em público, e ficar repetindo até se convencer disso. Lembra que o seu cérebro é meio bobinho? Então, ele não entende o que significa a palavra não. Ele é igual uma criança. Grita assim para ela, não pule no sofá. Qual vai ser a primeira coisa que essa criança vai fazer? Ela vai pular no sofá. O cérebro é igual a essa criança. Você precisa dar uma ordem positiva para ele. Por exemplo, eu consigo falar em público. Ou eu tenho confiança para falar em público. Pode ser qualquer frase, desde que você fique confortável com ela. A segunda parte do processo é você dormir sentindo que já superou o medo que tanto te aflige. Para isso, você precisa criar um ato imaginário que comprova a sua superação. Você pode, por exemplo, se imaginar terminando uma palestra na frente de um grupo de amigos ou familiares. Comece com algo mais simples. Lembre-se, o seu cérebro é bobinho. Ele vai acreditar nesse ato imaginário e falar assim: ué, nós fizemos isso hoje? Ah, então falar em público não é perigoso? Acho que vou ter que mudar esse programa aqui. Só que para isso você precisa de duas coisas. Primeiro, que esse ato imaginário seja o mais real possível, com sons, toques, imagens, cheiros, sabores, tudo que for capaz de sentir. E segundo, você precisa acrescentar uma forte emoção enquanto estiver criando esse ato imaginário. Por exemplo, você se imaginar na frente de uma plateia dizendo: obrigado pela atenção de vocês, boa noite, e todos se levantando para te aplaudir. Se coloque nessa ação imaginária, não como um espectador, mas em primeira pessoa, como se realmente estivesse ali. Para que a sua mente subconsciente insira na sua programação essa memória falsa, você acrescenta uma emoção positiva e forte no ato imaginário. Por exemplo, você pode sentir o seu coração disparar, uma felicidade com os aplausos, um alívio por ter conseguido terminar a apresentação. É a emoção que vai fazer toda a diferença. Outro exemplo, medo da barata. Você vai dormir imaginando matar uma barata, sentindo raiva dela. Repita esse ato imaginário até que seu subconsciente se convença de que você está acostumado a fazer isso. Basta você dormir com a sensação de que o seu medo já foi superado. E isso serve para qualquer medo, qualquer situação que você queira superar em sua vida. Imagine-se se declarando para o grande amor da sua vida, ou falando com seu chefe sobre o aumento que você está merecendo há muito tempo.
Você pode até largar o emprego para começar a sua própria empresa. O que acha? Claro que se você tem medo de onça, é bom você deixar esse medo como está. A maioria dos seus medos são irracionais.